Tudo bem, boa noite a todos vocês. Nós vamos começar orando, pedindo que o nosso Deus nos ajude nesse tempo que nós vamos estar juntos, a compreendermos esse assunto que é da mais alta importância, não é? O batismo com o Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede, em que podemos nos reunir em torno da Tua Palavra, tentando entender as Tuas coisas. Queremos pedir que o Senhor esteja com cada um de nós nessa noite e que pelo Teu Espírito te faças presente entre nós, nos ensinando no coração, na mente e abrindo a Tua Palavra para que nós a compreendamos, inclinando o nosso querer e a nossa vontade a Te obedecer. Damos graças pelo dom do Espírito Santo que habita em nós. Em nome de Jesus. Amém. Se depois da aula em casa você lembrar de alguma coisa que você gostaria de ter perguntado e não perguntou, está aqui meu e-mail, você pode mandar por e-mail e eu vou mandar para o reverendo Leandro responder, tá certo? Encaminho para ele. Terei prazer em responder aí. Muito bem. Esse é um assunto extremamente empolgante e é um assunto extremamente atual. Ele, na história da igreja, andou meio sumido durante os séculos e ele voltou à agenda da igreja cristã no início do século passado, com o surgimento do movimento pentecostal nos Estados Unidos. E eu vou falar um pouquinho sobre o pensamento, a posição do movimento pentecostal sobre esse assunto, talvez eu vá deixar para falar na próxima aula. Mas, de qualquer maneira, o crescimento do movimento pentecostal despertou o assunto, despertou interesse pelo assunto e muita polêmica, porque o movimento pentecostal trazia uma interpretação diferente daquilo que a igreja havia interpretado durante 2000 anos, que é a questão do batismo com o Espírito Santo. Então, o cristianismo histórico, tradicional, diante do crescimento do movimento pentecostal, teve que rever, dar uma olhada outra vez nesse assunto. E é interessante porque, aqui, se você pegar as teologias sistemáticas que foram escritas no final do século passado, até 1930, 40, você não vai encontrar um capítulo específico sobre o Espírito Santo. Porque geralmente a obra do Espírito Santo era tratada quando se abordava a obra de Cristo, porque o Espírito era visto como aquele que aplicava a obra de Cristo na vida da igreja. E também quando se estudava eclesiologia, doutrina da igreja, porque entendia-se que o Espírito Santo atuava na igreja através dos chamados meios de graça, a ceia, batismo, o ministério da pregação, da oração e assim por diante. E com o impacto do movimento pentecostal na igreja mundial como um todo e na teologia, então as teologias mais recentes elas já trazem capítulos específicos sobre o Espírito Santo, tal o interesse que o movimento pentecostal provocou no assunto. Então a gente pode ter algumas diferenças com relação ao movimento pentecostal, mas a gente tem que agradecer a eles porque eles trouxeram o Espírito Santo de volta para a agenda teológica da igreja. A igreja foi obrigada a olhar para os posicionamentos antigos e, enfim. Então, esse assunto, ele, como eu disse, ele entrou na agenda teológica da igreja e produziu muita literatura. Olha, gente, o que tem de livro a respeito do Espírito Santo, e especialmente sobre esse assunto, não está no gibi, né, como se diz aí. É muita coisa escrita. E por que esse assunto mexe, né, com as pessoas? Por que provocou tanto a investigação da igreja, polêmicas? Teve até denominações que se dividiram, né, por conta de compreensões diferentes a respeito desse assunto. Aqui mesmo no Brasil, na década de 60, surge o movimento carismático que enfatiza a questão do batismo com o Espírito Santo e dividiu a igreja presbiteriana.
Então, mas no sul, no Paraná, surgiu o movimento carismático de reavivamento, dando origem à chamada Igreja Presbiteriana Renovada e o movimento Vale da Bênção. E outras denominações que saíram, como, por exemplo, algumas comunidades, uma delas muito grande em Maringá. O pessoal que participou da divisão que teve na IPB durante aquele período, e o assunto era exatamente essa questão aqui, não é? O movimento carismático trouxe algumas divisões. Lá estou eu andando de novo. Bom, acho que não vai ter jeito. Então, por isso, esse assunto mexe com a gente porque todos nós sabemos, e isso aí tanto os pentecostais quanto os membros das igrejas históricas sabem, que sem a ação do Espírito Santo em nossa vida, nós não conseguimos ser cristãos. Não conseguimos fazer o que Jesus mandou, nós não conseguimos obedecê-lo, nós precisamos do Espírito Santo e da ação dele para mortificar o pecado que há em nós, para termos coragem, para anunciar o Evangelho. É por isso que esse assunto é tão importante, porque ele tem a ver exatamente com a vida cristã, com o meu relacionamento com Deus e a presença da igreja no mundo e sua atuação. Então não é à toa que ele desperta paixões e entendimentos diferentes. Além do mais, essa questão do batismo com o Espírito Santo, ela ficou atrelada à questão das línguas, do falar em línguas. E falar em línguas é uma experiência, ou seja, é uma experiência que as pessoas passam e que elas associam com o batismo com o Espírito Santo. Então, quando a gente discute teologia como sendo uma coisa teórica, até que dá para discutir sem ficar pessoal. Mas quando você começa a discutir as experiências que as pessoas têm, aí as pessoas começam a ficar mais envolvidas pessoalmente, né? E então, por isso a questão às vezes ganha contornos assim mais bem pessoais, né? E o pessoal esquenta um pouquinho na discussão, já vi muita briga por conta desse assunto. Então, o que é que nós vamos fazer? O meu objetivo é, primeiro, dar uma olhada na Bíblia. O que é que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto? E é claro, eu vou interpretar as passagens bíblicas do ponto de vista do cristianismo protestante histórico. A igreja presbiteriana é uma igreja que está dentro do protestantismo histórico. Mas, quanto eu puder, eu vou estar relacionando com a teologia pentecostal, e onde a teologia pentecostal estiver de acordo, correta, nós vamos concordar. Onde eu achar que ela não está certa, eu vou dizer porque é que eu não acho. E quando a teologia histórica também eu achar que ela não está correta, eu também vou discordar dela e vou dizer por quê. Vamos tentar deixar a Bíblia falar e tentar olhar para esse assunto a partir das informações que nós temos da palavra de Deus. Muito bem, meu primeiro ponto aqui será analisar as promessas da vinda do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então esse é o primeiro ponto. Promessas sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Há muitas, mas eu vou destacar apenas algumas para mostrar o seguinte ponto. No Antigo Testamento, se falava de um dia em que Deus haveria de derramar o seu Espírito sobre todo o seu povo, sem distinção nenhuma. Que não é que não havia Espírito Santo no Antigo Testamento. É claro que havia. Ele atuava no povo de Deus do Antigo Testamento, que era a nação de Israel. Só que a ação poderosa do Espírito, aquela capacitação para fazer a obra de Deus, era dada a algumas pessoas específicas e não a todo o povo. Os juízes, os reis de Israel, os profetas, eles eram pessoas ungidas, eram pessoas diferentes, destacadas, sobre quem o Espírito Santo vinha, dando capacidade para realizar determinadas tarefas. Então, nesse sentido, o Espírito Santo não vinha sobre todo o povo de Deus.
Então, havia promessas, os profetas começaram a anunciar um dia em que Deus haveria de dar o seu Espírito sobre todo o seu povo, sem distinção. Cada membro do povo de Deus haveria de receber o Espírito Santo. E quem haveria de dar esse Espírito seria o Messias, porque ele teria o Espírito Santo sem medida. Ele seria aquele que haveria de dar o Espírito Santo sobre o seu povo. Então, havia uma identificação do período messiânico com esse período do Espírito. Por quê? Quando o Messias chegasse, ele haveria de, com ele, trazer a bênção do Espírito para o povo de Deus. Então, havia essa expectativa no Antigo Testamento. Vamos ler algumas passagens que falam a respeito disso. E vocês podem, por favor, ir conferindo aí na sua Bíblia. Isaías 32, 15. Como eu disse, tem várias, tá? Então, eu peguei apenas algumas. Isaías 32, 15. Vou começar com 14. Aqui há uma promessa de restauração do povo de Deus, e o profeta diz, verso 14, o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, folga para os jumentos selvagens e pasto para os rebanhos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque, o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, no momento, o profeta diz, o meu povo está desamparado, né? O palácio está abandonado, a cidade está deserta, os jumentos selvagens estão tomando conta de tudo, até que o Espírito seja derramado lá do alto. E aí, então, haverá o reavivamento, a nação de Israel, o povo de Deus haverá de outra vez se a levantar. Então, isso é Isaías 32, 15. Mesmo profeta, 44, de 1 a 4. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, meu servo, o amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a água seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Então, você vê mais outra promessa, dentro de Isaías, de que Deus haveria de derramar o seu Espírito sobre o povo, sobre o seu povo, sobre Israel e sobre a sua posteridade. No capítulo 64, você vê, 61. Você vê o Messias falando. Aqui é o Messias. Mais adiante, lá no Evangelho, em Mateus 11, 5 e Lucas 7, 22, Jesus vai citar essa passagem como se cumprindo nele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr a liberdade em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas e por aí vai. Aqui o Messias fala como sendo aquele que tem o Espírito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, para que eu anuncie ao povo de Deus a restauração, a bênção, a vitória, o tempo agradável diante de Deus, o tempo da aceitação. Então, juntando passagens como essas, se constrói a ideia de que o Messias, que é ungido com o Espírito, quando ele vier, então se cumprirá aquela promessa do derramamento do Espírito, porque ele é o que está ungido pelo Espírito, ele é que tem o Espírito para derramar. Veja ainda, agora no profeta Ezequiel.
Ezequiel 39. Ezequiel 39, onde você tem mais uma referência à restauração do povo de Deus, os tempos de refrigério. E Deus diz: já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Diz o Senhor Deus. Então, a última promessa que eu gostaria de mencionar aqui para vocês é do profeta Joel. Joel capítulo 2, a partir do verso 28. Você vai ver que é mais uma dessas promessas de que um dia Deus haveria de mandar o seu Espírito, que viria sobre todo o seu povo. Joel 2, 28 em diante. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Verso 28, vocês percebem que é a mesma coisa que foi falada por Isaías e por Ezequiel. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A diferença aqui da profecia de Joel para aquelas anteriores é que Joel especifica ou detalha que esse derramamento do Espírito seria sobre todo o povo de Deus. Ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então não tem diferença de gênero, homem e mulher, filhos e filhas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Velhos e jovens, ou seja, sem diferença de idade. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Ou seja, não é só para quem é nobre, mas também para os servos, sem diferença social. Então, essa passagem de Joel deixa claro que o Espírito, quando ele fosse derramado, seria derramado sobre todo o povo de Deus, sem diferença de gênero, sem diferença de idade e sem diferença social. Ou seja, seria algo para todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que de fato fizer parte do povo de Deus. Essa era a promessa que estava sendo aguardada, tá certo? A chegada do Messias e com o Messias esse derramar do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus, conforme havia sido prometido. Alguma pergunta sobre isso? Sobre essas promessas do Antigo Testamento? Pois não. Parece, não é? Só que quando Pedro, no dia de Pentecostes, foi explicar a chegada do Espírito, ele cita esse texto como sendo uma referência ao que tinha acontecido no dia de Pentecostes. Isso. Não é? É porque, e nós vamos ver isso quando chegar lá no dia de Pentecostes, aqui os profetas, quando anunciavam o futuro, eles às vezes anunciavam 2, 3 eventos compactados, como se fosse uma coisa só. O que Joel está anunciando aqui são eventos que caracterizam os últimos dias. Quais são as últimas coisas que Deus vai fazer antes do tempo desse mundo terminar? E ele coloca tudo isso num evento só. Então aqui ele está falando de Pentecostes,
o tempo entre Pentecostes e a segunda vinda de Cristo e o fim de todas as coisas. Ele coloca numa profecia só. E Pedro não descompacta isso, ele não separa. Quando ele cita lá no sermão de Pentecostes a profecia de Joel, ele cita todinho como está aqui, né? Como nós vamos ver daqui a pouco. Mais alguma pergunta sobre essas promessas do Antigo Testamento? Ficou claro, não é? Havia essa expectativa do povo de Deus, desses dias messiânicos, do período que eles chamavam da libertação de Israel, dos últimos tempos, ou da chegada do Messias. Então, os profetas falaram disso e o povo tinha essa expectativa. Pois não. Fica claro que, desde o início, a pessoa do Espírito Santo estava aqui. Sim. Mas fica claro também que a atuação na igreja do Senhor se deu quando Jesus disse que se ele não fosse, Isso. não viria. Exatamente. Então, a experiência da igreja, daquele momento em diante, se tornou diferente, pode-se dizer? Claro, sem dúvida. O Pentecostes é o cumprimento dessas promessas. E a partir daí, o cumprimento dessas promessas, da vinda do Espírito, não é? E a partir daí, é claro, o povo de Deus entra numa fase nova, que a gente chama do Novo Testamento, da Nova Aliança. E é o que faz a diferença entre a antiga aliança e a nova. É a chegada do Espírito, né? É que divide. Diga lá. Que dia? Não, Joel não está dizendo quando. Joel só diz assim, ó, acontecerá que depois. Não é? Então, os profetas estavam apontando para um tempo futuro, que eles não sabiam quando seria, não é? Eles sabiam que haveria de acontecer, só não sabiam quando isso ia acontecer. E geralmente, como geralmente acontece com a profecia bíblica, só quando ela se cumpre é que a gente diz, é aquela profecia. Antes a gente não consegue ver direito. Só depois que cumpre é que a gente dá uma olhada. Que foi o que Pedro fez. Quando aconteceu o dia de Pentecostes, aí Pedro disse, pronto, cumpriu-se o que disse Joel. Nós vamos chegar lá, no dia de Pentecostes. Porque antes eu quero mostrar, agora em segundo lugar, já que vocês não têm mais dúvidas sobre isso, a promessa feita por João Batista. Quem foi João Batista? João Batista era o precursor, o arauto de Cristo. Ele foi enviado antes de Jesus para preparar o caminho dele. Ele era aquele de quem os profetas também disseram, que antes da chegada do Messias, Deus haveria de mandar o seu mensageiro para aplanar o caminho, para anunciar a chegada do Messias. Então, João, nasceu primeiro que Jesus. João era, inclusive, primo de Jesus. E, quando nasceu, o livro de Lucas relata, foram feitas profecias a respeito dele, de que ele, de fato, era aquele que haveria de anunciar a chegada do Messias. Ele viveu nos desertos, como um ermitão, como um nazireu, né, durante um tempo, morando em cavernas, comendo mel e gafanhotos, em comunhão com Deus, longe da civilização, até que mais ou menos por volta do ano 30, ele aparece na região do Jordão, do Rio Jordão, anunciando que o tempo de Deus havia chegado, que aqueles tempos que os profetas tinham dito, os tempos messiânicos, que o Messias haveria de chegar, que o Espírito Santo seria derramado, João Batista aparece dizendo, o tempo está cumprido, chegou, é agora, se arrependam, mudem de vida, se preparem, porque o reino de Deus está chegando. Essa foi a mensagem, e aí então causou um alvoroço, né? Todo mundo foi ver quem era esse doido pregando lá no Rio Jordão, vestido com uma pele de camelo, né? Comendo aquela comida estranha, né? E dizendo essas coisas ousadas, né?
Então vamos ler a história aqui de João, vou começar com Mateus, né? Por que João? Porque ele vai pegar essas promessas a respeito da vinda do Espírito, vai relacioná-las com o Messias e vai identificar o Messias. Tá bom? Então vamos lá. João Batista, Mateus, capítulo 3. A partir do verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus é esse reino messiânico prometido no Antigo Testamento. Os tempos do Messias, é o tempo do povo de Deus esperado, o tempo da restauração, o tempo em que o Espírito seria derramado. Em Mateus, seguindo a pregação de João Batista, é chamado o reino dos céus. Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Isso aqui já é um comentário de Mateus, não é? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados, porque João dizia: se arrependam, não é? Se arrependam. E o batismo era um símbolo daquela purificação. Era um símbolo, o batismo ele funciona como um rito de iniciação. Então, quem se arrependia, então estava entrando no reino de Deus. E o ritual da iniciação é o batismo. Lembre disso, né? Que isso vai ser importante daqui a pouco lembrar que o batismo é um ritual que marca o início de alguma coisa. Tá? Então, se arrependam e sejam batizados. E o pessoal estava, todo mundo se batizando lá e confessando os pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus iam ao batismo, que eram os líderes religiosos e que estavam só curiosos, né? Quem é esse cara, esse doido aí? Ele não estudou no nosso seminário, ele não foi ordenado, não é reverendo, não tem título de pastor. O que esse cara está fazendo aí? Não é? O pessoal foi lá ver o que era, não é? E não estava interessado em se arrepender. Aí João disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Veja que a mensagem de João Batista era não somente de que o Messias estava chegando, que o tempo dos profetas estava se aproximando e que a justiça e o juízo de Deus estava chegando também, exatamente como tem na promessa de Joel, né? Combinando as duas coisas, a chegada do Espírito e o juízo. E ele diz assim: quem é que está induzindo vocês a fugir da ira de Deus? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, mesmo tempo o pai Abraão, porque vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Porque o judeu está dizendo: nós somos filhos de Abraão, como assim nós vamos passar no julgamento? Como assim Deus vai nos julgar? Nós somos os descendentes de Abraão. João disse: não, sem arrependimento você vai para o inferno com circuncisão e tudo. Se você não se arrepender, circuncisão, ser filho de Abraão, o judeu não vai salvar você. Você tem que se arrepender para entrar no reino de Deus. E aí ele diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E aí vem essa declaração extraordinária que tem tudo a ver conosco. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Está vendo o que é que João está fazendo aqui? Ele está ligando a promessa da vinda do Espírito Santo com o Messias, que ele sabe que é Jesus. Ele está dizendo: vocês estão pensando que eu sou o Messias? Eu não sou. Eu não sou digno nem de carregar a sandália dele. Ele está vindo depois de mim, é mais poderoso que eu. Para você ter uma ideia, o meu batismo é com água. Mas o batismo dele, sabe com o que é que ele vai batizar vocês? Com o Espírito Santo, porque ele é o Messias que haveria de fazer isso. Então, essa é a primeira vez que a palavra batismo com Espírito aparece no Novo Testamento. E ela, então, está associada com o cumprimento daquelas promessas, a chegada do Messias, o reino messiânico e juízo. Porque aqui é importante você notar que João disse que o Messias vai batizar com duas coisas: com o Espírito Santo e com
É a mesma coisa ou são duas coisas diferentes? Eu quero sugerir a você que são duas coisas diferentes. Porque veja o que diz o verso seguinte. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João aqui compara o trabalho do Messias a uma pessoa que está fazendo a colheita de trigo. A pessoa, quando está fazendo a colheita de trigo, o que é que ele faz? Ele pega a pá, ele separa o trigo da palha, pega a pá, pega o trigo bom e pega e joga no celeiro. E o que é que ele faz com a palha? Ele queima. Então, batizar com o Espírito Santo é guardar o trigo. Ou seja, salvação. Batizar com fogo é queimar a palha. Ou seja, condenação. Não é a mesma coisa. Não é? Então, cuidado quando você pedir para ser batizado com fogo. Tenha cuidado, certo? Senhor, me batiza com fogo. Aí o Senhor vai dizer assim, filho, você não sabe o que é que você está pedindo, eu não vou te atender. Né? Você não sabe o que é que você está pedindo. Tá? Então, o batismo com o Espírito Santo é associado a guardar o trigo no celeiro. E o batizar com fogo, a queimar a palha. Tá? Então, são duas coisas, você percebe em Mateus claramente. Não é? São duas coisas distintas. Então, João anuncia a chegada do Messias. E o Messias vai fazer duas coisas. Ele vai reunir o seu povo, né? O trigo, ele vai guardar no celeiro, e isso é o batismo com o Espírito Santo, e ele vai condenar o ímpio. Não é? Mais uma vez a questão que você encontra lá em Joel, associando a chegada do Messias e o juízo final. Então, tudo isso está ligado. Bom, deixa eu continuar aqui. Alguma pergunta sobre João? Que eu já vou para outra passagem. Diga. Não tinha reparado nesses aspectos, mas quando a gente é batizado, então, o caso de uma pessoa que não é eleita e ela for batizada, ela está sendo batizada com fogo, ou seja, ela Não, está decretando isso? não, não. Não entendi essa situação. No sentido do fogo aqui do João Batista. Faltou dizer uma coisa. Essa ação aqui, o Messias já faz aqui e agora. Tá? Então, mas essa aqui é relacionada com o juízo final. Tá? Porque é o Messias quem vai fazer o julgamento final. Não é, o Senhor Jesus, ele é o Filho do homem, ele vai julgar. Então, esse batismo com o Espírito que está relacionado com a salvação é algo que ele está fazendo aqui e agora. Mas o batismo com fogo, que é a queima da palha em fogo inextinguível, isso é sempre associado com o juízo final. Tem várias parábolas de Jesus. Só que é mostrado em conjunto porque é a mesma pessoa que vai fazer. Né? É Jesus que vai fazer isso. Posso prosseguir? Alguém quer alguma pergunta sobre João Batista? Não? Bem que Leandro disse que vocês eram uma classe boa. Ninguém tem pergunta, todo mundo está entendendo tudo. Bom. Tem um texto aqui, que eu acho que também vale a pena mencionar, que é no Evangelho de João, capítulo 1. Ainda João Batista. Vocês sabem que quem escreveu o Evangelho de João não foi João Batista, né? Mas João Evangelista. É que às vezes as pessoas fazem essa confusão, não é? Mas João Evangelista escreveu sobre João Batista. Então, João 1, de 29 em diante, João estava batizando no Jordão. No dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia,
mas a fim de que fosse manifestada a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Lembra de Isaías 64? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. João diz, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, porém, a quem me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Lembra que eu falei? Eu relacionei Isaías 64, Espírito do Senhor Deus está sobre mim, com as demais promessas, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E eu disse que o Messias é quem recebe o Espírito e derrama o Espírito, que é exatamente o que João está dizendo aqui, não é isso? Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Por que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo? Porque foi sobre ele que o Espírito de Deus veio e ungiu de maneira extraordinária para ser um Messias, e o capacitou para ser o Redentor e o Salvador. Então, ele é quem batiza com o Espírito Santo. Não é o pastor, não é ninguém. Mas o pastor pode batizar com água, mas quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Ninguém pode batizar ninguém com o Espírito Santo. Diga. Eu queria deixar esse assunto das línguas mais para frente, porque eu estou seguindo o texto bíblico. Até agora não apareceu a questão das línguas, né? Então, quando aparecer, e vai aparecer, pode ter certeza, aí a gente trata da questão da língua, para a gente não antecipar muito, tá bom? Senão a gente perde a sequência aqui. Promessa feita por João Batista, vocês estão vendo o desenvolvimento, né? Como a coisa vai começando a ganhar contorno, né? A pessoa de Jesus aparece, ele é quem recebe o Espírito, é ele que vai batizar com o Espírito Santo. E como foi que Jesus tratou do assunto? Agora vamos falar de Jesus. A promessa feita pelo Senhor Jesus. Como foi que o Senhor tratou disso? Vamos ler algumas passagens. Porque agora, quando Jesus veio, o Espírito de Deus veio sobre ele, ele começou o ministério dele, e aí ele simplesmente ele pega as promessas de João e e eleva mais, expande, não é? Aumenta o significado delas. Então vamos ver aqui algumas passagens. Na verdade, são duas, diga. Ele sempre foi cheio do Espírito Santo. É Deus, sempre foi cheio. Não. Porque você tem que lembrar o seguinte, Jesus era perfeitamente Deus, mas também era perfeitamente homem. Então, como homem, ele tinha o Espírito de Deus, mas ele não tinha sido ainda ungido pelo Espírito, não tinha recebido o Espírito em poder para fazer a obra dele. Há uma diferença entre você ter o Espírito e você ter o poder do Espírito para fazer determinadas coisas. Então Jesus já tinha o Espírito Santo, claro, ele era o Filho de Deus. Né? Claro que como homem ele tinha o Espírito Santo desde que ele foi concebido no ventre da Virgem Maria. Aliás, ele foi concebido pelo próprio Espírito Santo. Né? Mas agora o Espírito vem sobre ele para ungí-lo, capacitá-lo para realizar o trabalho, a missão dele pela qual ele veio a esse mundo. Tanto é que antes disso, não há registro nenhum de que ele fez milagre, expeliu o demônio, nada. Ele aparentemente era uma pessoa normal. A única coisa é que ele nunca pecou. Não é? Era um menino muito quietinho, né? Muito quietinho. Um teenager, né? Um adolescente fabuloso. Não. Essas lendas de que ele curou o passarinho, que fazia quando ele andava, as flores brotavam, isso tem nos evangelhos da infância, que são apócrifos, né? Não tem nenhum relato bíblico. A Bíblia silencia, exatamente porque não era a hora dele. A hora dele é quando o Espírito vem sobre ele, não é? Unge para que ele cumpra a sua missão. Tá? Então, como é que ele lida com isso? Como é que o Senhor Jesus tratou desse assunto? Vamos lá. Eu vou ler 2 textos apenas. Um em Lucas, final do Evangelho de Lucas.
Lucas 24. Aqui, o Senhor Jesus havia aparecido aos discípulos depois da ressurreição, durante aqueles 40 dias, antes de subir aos céus, e comeu na presença deles, verso 44, Lucas 24, 44 em diante. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, preste atenção no verso 40. Jesus disse: fiquem na cidade. Ele tinha dito, vocês vão pregar o evangelho no mundo todo. Mas vocês não vão agora. Fiquem na cidade até que eu mande sobre vocês a promessa do Pai. Que promessa do Pai é essa? Aquela promessa do Espírito de Joel, de Isaías, de Ezequiel, que João Batista disse que haveria o batismo com o Espírito Santo, que Jesus chama a promessa do Pai. E agora Jesus relaciona essa promessa com a questão da capacitação para o trabalho. Não saiam da cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, ele aqui acrescenta esse elemento, que esse batismo com o Espírito, que João Batista falou, esse derramamento do Espírito, que os profetas falaram, está associado com a restauração do povo de Deus e com a capacitação do povo de Deus em poder para cumprir a sua missão de testemunha de Jesus no mundo. Tá? Então, isso é tão importante que Jesus disse: vocês só vão sair em missão depois que a promessa do Pai chegar. Antes disso, não adianta sair, porque vocês precisam do poder do Espírito Santo para fazer a obra de vocês. Fica em Jerusalém até que isso aconteça. E aconteceu 10 dias depois, não é? Aconteceu cerca de 10 dias depois. Bom, a outra passagem é no livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, onde nós lemos mais alguma coisa. Vou começar do verso 1, Atos 1, de 1 em diante. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, que é o livro de Lucas, né? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então Jesus, durante o tempo que estava aqui com eles, disse: eu vou mandar sobre vocês a promessa do Pai. Porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então vocês aguardem. E aí o pessoal não entendeu, né? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaure o reino a Israel? A pergunta faz sentido, porque, lembra que eu disse? No Antigo Testamento, a promessa da chegada do Espírito estava relacionada com a restauração de Israel. A chegada do Messias, os tempos messiânicos. Aos discípulos, então, o Espírito vai chegar. Então quer dizer que o Senhor vai restaurar a nação de Israel? Aí o que é que Jesus disse? Não é da conta de vocês. Né? Por que vocês estão preocupados com escatologia? Né? Verso 7, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, ou seja, não é agora. Mas, e agora ele volta ao foco, né? Os discípulos desfocaram, né? Ele agora traz o assunto de volta. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da
terra. Por favor. Nesse texto aqui entra a parte da teologia, principalmente do irmão Malafaia, que ele fala das virtudes do Espírito, que não casa muito bem. O irmão pode falar dessa palavra? Eu não conheço o que é que Malafaia fala sobre isso. Ele fala, Ele Malafaia sobre isso? Eu não sei o que é que ele fala sobre isso. Por isso eu não... diz que nós estamos errados, nós, Ah, por causa dessa palavra virtudes do Espírito Santo. recebereis a virtude, o poder do Espírito? Está escrito aqui no texto, deixa eu ver aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito É. Santo que há de vir. A virtude e o poder é a mesma coisa. Que nós, que como nós não fazemos como ele acredita, nós não temos a virtude do Espírito Santo. Então fica difícil, né? Fica difícil, né? Eu vou deixar para comentar isso e outras posições. Não, nada contra. Nós não podemos mal falar dos outros, né? Então, quando chegar na próxima aula, eu vou falar a respeito do posicionamento. Nós vamos fazer uma análise dos 12 posicionamentos, aí com certeza essa questão vai entrar. Bom, então, veja que Jesus, o que é que você vê que tem uma linha, né? Começando nos profetas, João Batista e o próprio Jesus dizendo: vai chegar, espera, vai chegar. Está relacionado com a capacitação, poder para que a igreja faça a vontade de Deus. E chegou, vamos ver agora, o dia de Pentecostes. Isso aqui é tão importante que eu vou apagar tudo, vou deixar só o dia de Pentecostes. Pentecostes e desdobramento. Bom, essa promessa se cumpriu, como vocês sabem, no dia de Pentecostes. E vamos ler capítulo 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui nesses 4 versículos, Lucas relata o cumprimento de todas aquelas promessas. A promessa de Joel, de Isaías, de Ezequiel, de João Batista e do próprio Jesus. Aqui é o cumprimento. Tá? Até aqui a gente viu promessa, aqui é o cumprimento. Em 4 versículos. Tem tanta coisa aqui dentro que né, dá umas 4 aulas para falar aqui. Só sobre esses 4 versículos. Vamos tentar fazer um sumário rápido. Primeiro, o que era o dia de Pentecostes? Pentecostes era uma das festas dos judeus que acontecia 50 dias após a Páscoa. Jesus morreu na Páscoa, Pentecostes era 50 dias depois. Então, entre a morte de Jesus e a chegada do Espírito Santo foram 50 dias. Como diz o texto que Jesus passou 40 dias conversando com eles e subiu, significa que entre a ascensão de Jesus para o céu e o derramamento do Espírito foram 10 dias. Nesses 10 dias, os 12, na verdade 11, né? Depois eles completaram com Matias, os 12 e mais um grupo, totalizando 120 irmãos, é o que diz o capítulo 1 de Atos, estavam em Jerusalém, na casa de alguém, esperando o cumprimento da promessa. E a promessa cumpriu-se exatamente no dia de Pentecostes, que era a festa judaica, uma das 3 grandes festas judaicas. Jerusalém estava cheia de peregrinos que vinham fazer romaria na cidade. Muita gente, né? A cidade triplicava o número de membros, de habitantes, por causa dessa festa religiosa, e foi o tempo que Deus escolheu para cumprir a promessa no meio dessa festa religiosa lá na cidade de Jerusalém. Então,
como é que os discípulos souberam que a promessa tinha se cumprido? Porque Deus deu 3 sinais. Tá? O primeiro sinal foi para o ouvido. O segundo sinal foi para os olhos. E o terceiro sinal foi para a boca. Que são os sentidos que a gente usa mais, né? Então, como é que os discípulos saberiam que o Espírito Santo chegou? Então, Deus deu 3 sinais. Note que não tem no Antigo Testamento, não tem na promessa de João Batista, e não tinha na promessa de Jesus nada dizendo de sinais que acompanhariam a chegada do Espírito Santo. Não tinha. Então, isso foi Deus que soberanamente escolheu e determinou como sinal para que eles soubessem que a promessa tinha se cumprido. O sinal para o ouvido foi o som de vento. Se você prestar atenção no texto, você vai ver que não houve vento, houve o som de um vento. Não é? Não diz aí? De repente, verso 2, veio do céu um som. Às vezes as pessoas pensam que foi uma ventania, né, que encheu a casa. Não foi ventania. Se você soltasse uma folha, uma pena de galinha, naquele momento a pena ia fazer só o som. Não teve vento nenhum. Por não prestar atenção nisso, é que você tem gente aí soprando no povo, né? Receba o Espírito e tal. É só ler o texto, né? Não teve vento, era o som de uma ventania. Tá? Primeiro sinal foi para o ouvido. O segundo foi para os olhos. O que é que eles viram? Labaredas de fogo na cabeça dos 120. Um foguinho aqui queimando na cabeça de cada um. E o terceiro foi para as línguas, né? Para a boca. Eles começaram a falar em línguas. O que cada uma dessas coisas representava? O que isso tem a ver com o Espírito Santo? O som de um vento é fácil porque a palavra espírito no grego é essa palavra aqui, ó. Pneuma, que significa espírito e vento. É a mesma palavra na língua grega. Tanto faz, é a mesma palavra. Tá? Então, pneuma, né? De onde vem pneumático, pneu, né? É a palavra grega que significa espírito e vento. A ideia é que o Espírito Santo ele é livre. E ele atua silenciosamente e atua invisivelmente. E ele tem a liberdade para agir como o vento tem. Então, esse é o primeiro simbolismo. Segundo, labaredas de fogo, indicando que a obra dele é purificar os corações, tratar dos nossos corações e também relacionado com o juízo. Que não vou ter tempo de explicar 1 Coríntios 14, mas Paulo associa isso com o juízo. Talvez um dia a gente fale sobre isso. E línguas, porque Jesus tinha dito que eles tinham que aguardar o poder do Espírito, porque eles iam pregar o Evangelho a todas as nações. Né? Então, esse é o simbolismo. Tá? E diz o texto aí no verso 4, que eles ficaram todos cheios do Espírito. Cumpriu-se, né? O Espírito foi derramado e eles se encheram do Espírito. Como é que eles souberam? Não é que ficou arrepiado, né? Não é que deu um tremor, um calor. Não. Para que eles soubessem, Deus deu esses 3 sinais. Para que eles soubessem que a promessa havia se cumprido. E o impacto disso foi muito interessante, né? Veja aí do verso 5 ao verso 13. Estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando se fez ouvir aquela voz, que foi a voz dos 120 falando, não é? Em línguas, quando se ouviu aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Algumas pessoas acham que foi o seguinte, os apóstolos estavam falando blá, 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 e a multidão, cada um entendia no seu idioma. Quer dizer, que o milagre foi no ouvido das pessoas. Só que o Espírito Santo não tinha descido sobre a multidão. O Espírito Santo desceu sobre quem? Os 120. Então o milagre foi nos 120. Eles estavam falando nos idiomas daquelas pessoas.
Não é? Eram idiomas humanos falados no poder do Espírito Santo, porque o Espírito não tinha descido sobre a multidão ainda. O milagre foi nos apóstolos. E eles estavam falando nos idiomas. Você tem uma relação aqui de 19 ou 20 nações. E eram 120, então daí sobra, né? Daí sobra. E estavam atônitos e diziam, não são galileus, verso 7. Os galileus eram considerados um povo, era um povinho que ficava mais ao norte lá de Jerusalém, já nas bordas das nações gentílicas, pessoal meio pobre, ignorante, né? E esse pessoal está falando no meu idioma? Como assim? Né? Onde é que esse pessoal aprendeu a falar em outro idioma? Eu, para aprender inglês, tive que ralar num cursinho, esse pessoal não tem nem dinheiro para pagar cursinho, está falando aí inglês, alemão, francês, chinês, mandarim, eu não estou entendendo nada disso, né? O pessoal ficou assim, sem entender aquilo ali. Diga. Ah, você estava só segurando a caneta, desculpa. Você pensa levantando a caneta assim, não? Ah, sim. Não é? Depois, é o que parece, não é? Aqui, não está dizendo, cada um deles. Ele diz aqui, verso 8: como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Aí vem a relação aqui, de 9 até 11, você tem 19 ou 20 nacionalidades diferentes. Então, eram idiomas humanos, né, falados pelos 120 daquele pessoal. Diga. Halabala, balaxi, chupa bala house, por aí vai. Não, eu não chamaria de besteira. Eu posso ter alguma dificuldade em relacionar esse tipo de coisa com as línguas que a Bíblia fala, mas eu não quero com isso desacreditar da sinceridade e da honestidade dessas pessoas. Tá? Eu posso ter dificuldade em perceber ali o fenômeno bíblico, mas pessoas boas e crentes, às vezes, elas podem estar sinceramente equivocadas sobre alguma coisa. Tá? Então, não quero fazer aqui nenhum julgamento sobre a experiência de ninguém. Eu estou apenas relatando que, de acordo com Atos, o fenômeno no dia de Pentecostes foi que eles falaram em idiomas que eram idiomas conhecidos das nações. E não era outra coisa. Pois não. Então, assim, o que eu percebo, assim, em ignorância de ensino, às vezes as pessoas, elas estão tão obcecadas pela situação, pela cena, ou pela vida dela mesmo, e me parece, assim, que não há muita dúvida para interpretar esse texto. Para mim, não. Talvez não seja, assim, uma dificuldade de, mas eu já fiz isso, agora como que agora minha vida vai mudar por causa disso? Isso aí é uma decisão que cada um tem que tomar diante de Deus, né? Eu já tive que me arrepender de um monte de coisa que eu fiz. Então, diga. Não. Uhum. O problema todo lá de 1 Coríntios 13, onde Paulo fala a respeito disso, é que Paulo, ele está falando... Veja o que é. A igreja de Corinto estava muito envolvida com essa questão de falar em línguas. E Paulo diz assim, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. E ele vai falar do amor. Aí ele diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ele não está dizendo que fala. Ele não está dizendo que é possível que se fale em todas as línguas dos homens e dos anjos. Ele está dizendo que ainda que isso fosse possível, ainda assim, se não tiver amor, isso não vale nada. Então, 1 Coríntios 13 não prova que as pessoas podem falar em todas as línguas dos homens e dos anjos. Está dizendo que ainda que isso fosse possível, se não tivesse amor, esse milagre não valeria nada. Então, né? Mas eu não quero... Gente, o assunto não é línguas, é batismo com o Espírito Santo. Né? Então, deixa eu continuar aqui. Tá bom?
Veja como está ligado as coisas, né? A gente está falando do batismo, o pessoal já vai para a língua. Vamos lá. Os três, sim, e não é curioso, porque dos três sinais, por que o pessoal só está interessado nesse aqui? Nós não deveríamos estar, então, buscando o som e a labareda? Por que só línguas, não é? Não é interessante isso aí? Bom, de qualquer maneira. O dia de Pentecostes. Aí, o pessoal ficou atônito e tudo mais. Veja a explicação de Pedro para o que tinha acontecido a partir do verso 14. Então se levantou Pedro, junto com os 11, e ergueu a voz e advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vi dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Porque tinha um pessoal dizendo, esse pessoal até é bêbado, não é? Aí Pedro disse, como bêbado? É 9 horas da manhã? Bom, naquele tempo era um absurdo. Hoje em dia não, né? Tem gente que já amanhece, né? Bicado, né? Mas naquele tempo você ficar bêbado às 9 horas da manhã era inconcebível, né? Pedro disse, não é, esse pessoal não está embriagado. Mas o que ocorre, verso 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Agora Pedro vai lá buscar aquela profecia que a gente viu. E ele cita, e acontecerá nos últimos dias. Viu o que é que Pedro fez aqui? Lá em Joel, não tem essa expressão nos últimos dias. Lá em Joel, e aqui estou respondendo lá atrás a pergunta, está escrito apenas, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Pedro pega a profecia de Joel e interpreta. O depois já chegou, é agora. São os últimos dias que começam com Pentecostes. Os últimos dias é outro nome para o reino dos céus, reinado messiânico, o tempo do Espírito. Então Pedro interpreta Joel dizendo, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele cita igualzinho Joel aqui. E aí ele explica para a multidão, isso que vocês estão vendo aqui, e que foi atestado por estes sinais, é o cumprimento das antigas promessas dos profetas. Eu não vou ter tempo para ler o sermão de Pedro, mas ele vai dizer assim, esse Jesus que vocês mataram há 50 dias, lembra que vocês mataram há 50 dias? Deus o ressuscitou dos mortos, e ele subiu ao céu, e de lá ele mandou o Espírito Santo. Veja o finzinho do sermão, vou logo pular para o finzinho, né? Está aí, ó. Capítulo 2, verso 32. A esse Jesus, Deus ressuscitou, que vocês mataram, né? Do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Esse é o ponto do sermão. Isso que vocês estão vendo é o derramamento do Espírito Santo que foi feito pelo Messias. E sabe quem é o Messias? Esse que vocês mataram há 50 dias. Deus o ressuscitou dos mortos. E a prova de que ele está exaltado à direita de Deus é que o Espírito Santo veio. E aí Pedro chama o pessoal para se arrepender, né? Termina o sermão no verso 36 dizendo, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Cristo significa Messias, ungido, que é o que tem o Espírito e derrama o Espírito. Aí o resultado vocês conhecem, né? O pessoal ficou compungido, né? Verso 37, perguntaram, que faremos? Que faremos? Que diferença, né? Hoje em dia a gente prega e diz para os pecadores, se arrependa, crê em Jesus, dê uma chance para Jesus. Né? Dê uma chance para Jesus, não é? A gente não diz assim, né? E aqui, quando o Espírito Santo está agindo, é o contrário, é o pecador que pergunta, né? O que é que eu faço, né? Estou perdido, estou arrependido, eu quero crer realmente. Que diferença, né? E o resultado é que quantos se converteram naquele dia? 3.000, né? Hoje em dia a gente prega 3.000 sermão para um se converter. Pedro, cheio do Espírito, pregou um, se converteu 3.000, né? Que diferença, né? Alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa está errada. Respondeu Pedro, verso 38, arrependei-vos, vê só, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito não é o dom de línguas, mas é o próprio Espírito Santo. Ele é que é o dom. Ele é o presente, a promessa do Pai. Você vê que agora Pedro já passa para a próxima geração.
Começou com o profeta, dizendo, vou derramar do Espírito. João Batista disse, aquele que vai derramar o Espírito está chegando. Jesus disse, sou eu, não sai de Jerusalém que eu vou derramar. Derramou, aí Pedro disse para a multidão, se vocês crerem como nós cremos, vocês também vão ter o Espírito Santo. Você vê como então vem a sequência, né? Vem a sequência até chegar nos nossos dias, porque nós estamos incluídos nesse grupo, né? No grupo que crê que Jesus de fato é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Então temos direito ao batismo com o Espírito Santo, a promessa do Espírito. E é por isso que na teologia reformada nós dizemos que o batismo com o Espírito Santo é para todo que crê. Não é uma experiência depois da conversão que alguns têm e outros não têm. Porque está vendo a teologia como é clara? É para todo o povo de Deus. Não é uma segunda bênção, é uma bênção para todo filho de Deus. Todo ele, todo aquele que crê. Ninguém pode ser crente sem isso. Ninguém pode ser crente sem isso. Na próxima quarta-feira, nós vamos ver. Já terminou, né? Rápido, né? Já terminou. Próxima quarta-feira nós vamos ver o que aconteceu na cidade de Samaria, que o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos, eles falaram línguas. O texto não diz que falaram, mas supomos que sim. O que aconteceu na casa de Cornélio, Atos 10, que Pedro impôs as mãos, Pedro pregou, o Espírito Santo desceu sobre eles e aí eles falaram em línguas. E lá em Atos 18, Atos 19, quando Paulo vai pregar em Éfeso, tem 12 discípulos de João Batista, que não sabiam nem do Espírito Santo, Paulo impõe as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo e falam em línguas. Então, como é isso? Né? Qual é a relação disso com Pentecostes? Essas coisas são um padrão para nós hoje, isso se repete hoje. E aí nós vamos ver algumas passagens nas cartas de Paulo, onde ele explica a questão do batismo com o Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo. Tá bom, gente? Alguma pergunta para eu terminar aqui? Diga. Porque nós que, graças a Deus, temos o Espírito Santo, que Ele concedeu a nós, o ímpio, não sei como ele percebe. Você pode ver que no capítulo 13, no verso 13, diz assim, naquele dia lá já estavam aqueles que são contra o Evangelho. E alguns diziam assim, Zombando. vocês são os monstros, né? É. Então, eu queria dizer para o irmão que o mesmo zombador daquela época é o mesmo que Claro. eu sou. E sabe uma lição importante também, Wilson, disso aí? É que você veja o seguinte. A multidão viu aquele milagre, mas ninguém se converteu. Foi preciso Pedro pregar para o pessoal se converter. Porque o que converte não é o milagre, mas a explicação do milagre, a pregação do Evangelho. Sempre a pregação vai ser o caminho de Deus para converter. Diga. É. Não. Isso. 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 Se eu não me engano, alguém que está aí, tem a relação aí das aulas, deve ter alguma aula sobre os dons do Espírito Santo. Tem alguma? Tem essa aula aí? Não tem. Tem que ter, senão não é curso de teologia. Ah, não foi entregue a lista, né? Acho que o reverendo está fazendo suspense com vocês. Tem dons do Espírito, não tem? Tem que ter, é impossível, né, ter um curso de teologia sendo. Então, quando tiver a aula de dons do Espírito Santo, que eu nem sei se sou eu que vou dar, porque o reverendo mantém a gente assim na coleira curta, né? Diz, você vai dar aula quarta-feira. Sim, senhor. Aí estamos aqui. Qual é o assunto, pastor? É esse aqui, deixa comigo. Né? Então, o reverendo é... Então, mas quando chegar a aula sobre dons do Espírito Santo, aí com certeza esse assunto vai ter que ser chegado. Tá bom, gente? Alguém mais tinha levantado a mão aí sobre alguma coisa da aula? Não? Está tudo ok? Então vamos orar, gente, vamos terminar. Agradecendo aí a paciência de vocês. Se Deus quiser, próxima quarta-feira, às 8 horas, nós vamos continuar.
Nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, a coerência da tua palavra. Nós vemos, ó Deus, como desde os tempos antigos tu nos prometestes o Espírito Santo. E como o Senhor Jesus, que foi ungido com o Espírito sem medida, exaltado à direita do Pai, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja. E nós podemos participar dessa bênção hoje. Perdoa toda vez que a gente entristeceu o Espírito Santo, ou até resistiu ao Espírito Santo. Nos ajuda a nos encher dele para cumprir a nossa missão aqui nesse mundo. Obrigado pelos irmãos e irmãs que aqui estão nessa noite. Ajuda cada um de nós a procurar essa comunhão com o Espírito Santo, andar no Espírito, viver no Espírito, para louvar o Senhor Jesus e te servir aqui nesse mundo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos.